¿Cómo va el Mercosur hoy en día? ¿Cuál es su sensación sobre el Mercosur? Minha sensação é que o Mercosul está dando alguns passos importantes e são os primeiros passos rumo a uma integração efetiva além do comercial, mais no social. Porque o comercial, com ou sem Mercosul, os países buscariam a solução. Então eu vejo que hoje busca-se os primeiros passos na área social. ¿Nos puede comentar las grandes etapas de la relación entre Brasil y el Mercosur en estas últimas 2 décadas, los grandes momentos? Bom, eu acho que o primeiro momento importante é o final da ditadura militar, início da década de 80, quando o Brasil e a Argentina dá o primeiro passo num acordo de cooperação, e era Alfonsín e José Sarney. O Brasil e a Argentina viviam um processo de conflito e vamos dizer, de confronto. Só para se ter uma ideia, na região sul do Brasil havia na época, creio que 5 exércitos, porque tinha conflito com a Argentina, tinha disputa. Inclusive, falava-se em disputa que poderia evoluir para a questão até nuclear. Então, quando assina-se, no final da ditadura militar, assina-se um acordo de cooperação entre Brasil e Argentina, nesse acordo, um deles dizia respeito à cooperação de energia nuclear. Então, eu acho que aí começa a dar um passo importante para a construção do Mercosul. Então, eu acho que essa chama muita atenção. Logo em seguida, o Mercosul é criado, mas não no sentido de buscar uma integração. O próprio nome diz, né, mercado comum, mas sim no sentido de buscar uma relação comercial mais aprofundada, mas sobre o consenso de Washington. Naquele momento era o consenso de Washington que predominava. Então não se buscava nenhuma integração social. E o outro passo importante nos últimos anos foi com a ascensão ao governo do Brasil do presidente Lula, Kirchner e Tabaré logo depois aqui no Uruguai, e mesmo com o Duarte Frutos, antes de Fernando Lugo, no Paraguai, quando busca-se fazer do Mercosul um bloco mais estratégico de inserção desses países através do bloco no cenário econômico e político internacional. Muda a linha que vinha adotada de aceitação do consenso de Washington e faz uma mudança de rumo, e acho que essa mudança de rumo tem como ponto o encontro de Mar del Plata, creio que acho que o encontro ibero-americano, não me recordo direito, quando praticamente se acaba a ALCA. E acho que teve papel fundamental nisso Argentina e Brasil, que eram as 2 maiores economias, ao dizer não à ALCA naquele momento que estava com o Bush, inclusive, na reunião de presidentes. Acho que esses são pontos importantes desse processo do Mercosul. Ahora más desde el lado brasileño, usted es diputado del Partido de los Trabajadores. Sí. ¿Cómo evolucionó su partido en relación con el Mercosur? O meu partido sempre teve posição favorável ao Mercosul. Foi o primeiro partido a ter um seminário para debater Mercosul ainda na década de 80. O PT foi fundado em 1980 e foi o primeiro partido a chamar os seus militantes, seus quadros políticos para um debate sobre o Mercosul e sobre a integração. Então é um partido que tem por princípio a integração e faz política externa. Tanto é que
nós sempre tivemos um secretário de Relações Internacionais, foi o primeiro deles, o Marco Aurélio Garcia. Então é um partido voltado para a integração. Então é algo constante na história do PT, ter essa vontade de integração? Sim. Logo, é lógico, há uma fase primeira de construção e consolidação do partido. Assim que ele foi consolidado, começou-se a política externa. O primeiro momento de fundação, que o partido tem suas origens em militantes que contestavam a ditadura militar. E nós, eu me considero um deles, porque eu sou fundador do PT, tivemos uma dificuldade muito grande, pelo menos até 1986, 88, foram anos, até o final, vamos dizer, da década de 1980, foi muito difícil. A hora que consolidou o partido, nós passamos a atuar em política externa com mais afinco, mas sempre teve nos seus princípios atuação na política externa. E dentro do PT, quais seriam os debates em torno do Mercosul? Há linhas que são um pouco distintas, digamos? Eu acredito que na política externa não há muita diferença entre os grupos políticos do PT, não. Porque quando um partido define a sua atuação na política externa, o que leva muito, é lógico, você tem aliados estratégicos, você tem que ter uma tática de atuação, mas você atua muito em cima também da conjuntura, tá? Porque o militante, o partido é chamado a manifestar-se quase sempre em alguma conjuntura. A conjuntura mais recente, nós podemos dizer a questão do golpe em Honduras, né? Onde não só o governo, mas o PT deu apoio ao governo e nós tivemos uma ação, só para dar um exemplo. Né? Durante a campanha presidencial, José Serra pediu flexibilizar o Mercosul e revisar os acordos para concentrar-se na firma de tratados de livre comércio. Como califica você a política do PSDB em relação com o Mercosul? Quando Fernando Henrique Cardoso era presidente, ele é do PSDB, ele assinou a primeira carta de intenção da ALCA. E foi ele que assinou a primeira proposta de acordo de cooperação com a União Europeia. Tanto um como o outro, na hora que nós fomos analisar, pelo menos quando eu analisei, tanto um como o outro ia para um tratado de livre comércio. Só se chamava Associação e Cooperação com a União Europeia, era só o nome, mas ao comparar tinha pontos que era mais draconiano do que a própria ALCA. Por exemplo, na exigência de patentes, exigia mais do que a própria ALCA. Então, daí mostra um pouco qual é o caráter do PSDB. Né? É um partido, hoje, após a campanha eleitoral, essa última de 2010, eu posso dizer que é o partido mais à direita do Brasil. Não tem mais absolutamente nada de social-democracia, a não ser no próprio nome. Então ele é um governo, ele, o José Serra, quando eu estava no governo com o Fernando Henrique, era de muita subserviência à política norte-americana. Não contestava absolutamente nada a política dos Estados Unidos. Hoje eu acho que o Mercosul e o Brasil têm contestado a política norte-americana com mais ênfase, né? Em vários momentos, nós podemos dizer, não só na hora da ALCA, mas na hora da invasão militar do Iraque, que foi o primeiro ponto onde o Mercosul e o Brasil se colocou contra. Então, o que eu posso dizer do José Serra? O José Serra hoje, ele representa aquilo que representava ou que representa o consenso de Washington. É a flexibilização, são os tratados de livre comércio, é o Estado mínimo, e por isso ele classificou o Mercosul como uma farsa. Ele não podia ganhar as eleições. Não pode um presidente de um país dizer que um bloco de país é uma farsa e depois como é que ele vai se reunir com os farsários? Chama Evo Morales de traficante, como é que ele vai se reunir daí com o traficante? Quer dizer, totalmente despreparado para presidir qualquer país, não só o Brasil.
Então eu acho que hoje essas declarações do Serra, felizmente ele não venceu, geraria um problema enorme no Mercosul e um retrocesso enorme, porque eu não acredito que o Mercosul se acabe. ¿Cuál es el poder de influencia de la Federación Industrial del Estado de São Paulo sobre la política brasileña en relación con el Mercosul? Eu acho que são muito influentes, a Fiesp é muito influente, porque o Brasil hoje tem, na América do Sul, ou até na América Latina, né, porque o próprio México está bastante destruído, o maior parque industrial hoje, dá para dizer, é brasileiro. Então eles têm uma capacidade de influência nas relações comerciais do Brasil bastante grande, né? E eu acredito que eles têm muita influência em todo o processo de negociação de qualquer acordo comercial brasileiro, pelo poder econômico que tem. Também teve papel importante na Constituição do Mercosul em primeiro momento, não? Sim, como eu disse, a origem do Mercosul é questão de mercado, e então passava tudo por eles. Eu posso dizer que até a chegada do presidente Lula à presidência, o movimento social, seja sindicatos ou ONGs, a organização social não tinha acesso a um debate maior. Somente os industriais que tinham acesso. Só eles que passavam o visto sobre os acordos que seriam firmados. Ninguém mais via borradores de acordo. Hoje, todos nós podemos ter acesso porque o Itamaraty trabalha com mais transparência. Apesar que ainda há alguns segredos que não tornam público, né? Os negociadores do Mercosul, como os negociadores de qualquer país ou de qualquer bloco comercial, algumas coisas eles consideram como segredo comercial ou segredo de relações comerciais e não tornam públicos, né? E eu acho isso um pouco, vamos dizer, um pouco ruim. Acho que pelo menos quem vai votar os acordos, que são os parlamentares, deveriam ter acesso do processo de negociação e não pegar a coisa já pronta, negociada. Desde hace unos años el mundo está asistiendo al despliegue de Brasil en la escena internacional. Brasil es un actor global. ¿Cuál es la estrategia de Brasil a nivel suramericano ahora? Acho que o governo do presidente Lula colocou em prática algo que era negado pelos governos anteriores, que é o mercado interno. Quer dizer, ao fazer a distribuição de renda, que mesmo que tenha sido pouca, mas nas últimas décadas o Brasil não distribuía renda, toda a riqueza do país concentrava na mão de muito pouca gente. Seja por uma política salarial, ou seja por uma política social, de atender aqueles que não têm emprego, o presidente Lula ampliou o mercado interno brasileiro. A crise de 2008 e 2009 mostrou que isso foi importante e o Brasil não viveu a crise. Então o Brasil conseguiu superar a crise com mais rapidez que os outros países. Isso no cenário internacional coloca o país em destaque. E o que foi importante é que o Mercosul passou pela crise com maior facilidade, não teve tanto problema econômico. É lógico que isso deve, em parte, não em tudo, em parte deve à própria economia brasileira, que se ela quebra, eu lembro que quando quebrou a economia brasileira da Argentina, o Uruguai e o Paraguai quebrou junto, né, porque a economia menor sofre muito também. É lógico que em parte se deve ao processo da economia brasileira de não ter quebrado o Mercosul e, em parte, se deve ao rumo político dos governantes, que adotaram uma outra postura, deram um outro papel ao Estado. Então, quando sai da crise o Brasil e os outros países, que a Europa ainda continua em crise, e mesmo os Estados Unidos em crise, quando nós saímos da crise antes do que os outros,
a economia brasileira consegue se destacar melhor no mundo. E hoje é um país que tem a perspectiva de crescimento esse ano de 7%, que é um crescimento muito grande perante a economia. Então, qual é o papel, né, a tua pergunta? Eu acho que uma economia como a do Brasil, uma economia forte, ela faz uma sustentação econômica importante da América do Sul, porque tem relações comerciais com a América do Sul. O Brasil tinha, em 2002, 24% ou até 25% das suas vendas, da sua relação comercial com os Estados Unidos. Hoje tem 14%. Então, a crise econômica dos Estados Unidos, o Brasil sofre menos. E com quem é a maior relação comercial? Hoje é com a América Latina. Então, essa economia ajuda a sustentar a América Latina por não viver a crise, porque se o Brasil entra em crise, todos os outros entram. Vejo que é o México com a NAFTA, que o México não consegue hoje, né, romper com a NAFTA e não consegue alavancar um crescimento econômico importante que ele deveria conseguir, não consegue. Então, acho que foi uma política desses últimos 8 anos de governo que colocou o Brasil no cenário econômico internacional. ¿En qué medida el Mercosur y la UNASUR pueden ser complementarios o en competición? Eu acho que não há competição, porque o Mercosul, como disse antes, ele é muito mais relação comercial do que outro tipo de relação. E a UNASUR é mais político, então assim se complementa. Por exemplo, o Mercosul, enquanto o Chile tiver tratado de livre comércio com os Estados Unidos, o Chile não vai entrar no Mercosul. Mas numa aliança política na UNASUR, o Chile entra, o Peru entra, a Colômbia, que tem tratados de livre comércio, entra. E você pode fazer um debate como o Conselho de Segurança que é criado para a América do Sul, que é importante, como o debate agora que está se realizando na área de saúde, porque as epidemias não têm fronteira. Então nós podemos ter alguns acordos que vão além do comercial e acordos importantes para alavancar a UNASUR. Eu acho que a UNASUR é necessária, ela ter vida própria. Nós não podemos ficar sobre a égide da Organização dos Estados Americanos. E só a UNASUR poderá contestar a extensão da OTAN para o Atlântico Sul, como está querendo os Estados Unidos. E, infelizmente, os países da Europa estão aceitando essa política, né? Então, eu acho que é importante a gente ter a UNASUR forte para politicamente contestar as políticas, por exemplo, dos Estados Unidos ou outras políticas de segurança que querem para nós. Quem tem que fazer a segurança da América do Sul somos nós. E a UNASUR é instrumento para isso. ¿En qué medida la llegada de Dilma a la presidencia puede dar un mayor impulso al Mercosur? Eu acho que hoje tem como dar maior impulso ao Mercosul. Quando o Lula assume em 2003, não havia institucionalidade no Mercosul. O Tribunal de Controvérsias não estava instalado. Não havia uma instituição como o Parlamento. Não se reconhecia as assimetrias. É aí que criou-se o FOSEM. Então, a Dilma vai assumir a presidência do Brasil com o Mercosul indicando um rumo que não tinha essa indicação. Eu acho que já com alguns planejamentos, já com alguns prazos já planejados do que vai se obter. Então, eu acho que com a Dilma nós teremos mais avanço e com menos crise econômica, né? Porque o Mercosul vivia uma crise econômica, o que era os 4 países do Mercosul em 2003, né? O próprio Brasil em 2002 tinha quebrado sob a direção de Fernando Henrique Cardoso. Então, hoje nós não vivemos uma crise. É lógico que o problema cambial que está no mundo aí agora é um problema sério que temos que superar. E acho que é mais fácil superar entre os 4 países juntos do que sozinho, cada um de nós. Porque nós temos maior capacidade de debater a política e fazer um enfrentamento internacional, os 4.
né, no bloco. Mas eu acho que a Dilma pega o Brasil e o Mercosul num patamar mais elevado, com maior possibilidade de avanço. Bueno, usted mencionó justamente la cuestión de asimetrías, entonces parece central esa cuestión de asimetrías en el proceso de la integración y cuál es la contribución de Brasil justamente para tratar de disminuir esas asimetrías. Eu sei que é muito pequeno ainda o FOSEM, o Fundo de Convergência Estrutural. São 100 milhões de dólares. O Brasil coloca 70%. Mas agora acabamos de aprovar que o Brasil pode contribuir mais de acordo com a sua capacidade econômica. Então o Brasil provavelmente vai passar a dobrar a sua contribuição ao Fundo de Convergência Estrutural. Porque o problema nosso hoje no Mercosul, um dos graves problemas, é o de infraestrutura. E nós temos que desenvolver o Mercosul para não ocorrer o que ocorre na relação México e Estados Unidos. Então, ou o Brasil, que é a maior economia, ajuda a superar as diferenças, as dificuldades econômicas dos países vizinhos, ou vai ter que construir muro. Nós não queremos a construção do muro como faz os Estados Unidos com o México. Nós temos que fazer a integração de tal maneira que todos consigam crescer juntos. Porque o Brasil tem fronteira seca enorme com vários países. Tem mais de 3 mil quilômetros com a Bolívia. Então, nós não só temos que desenvolver os países do Mercosul, mas colaborar com o desenvolvimento dos outros países da América do Sul, porque senão nós vamos ter que fazer muro, ninguém vai fazer muro. Nós nunca queremos a construção de muro. Então as assimetrias é importante ser corrigida, e o Brasil até a economia mais frágil que tem hoje é do Paraguai. Inclusive nós temos defendido na questão da Itaipu um pagamento maior pela energia cedida ao Brasil, triplicando esse pagamento, que para o Paraguai é extremamente importante. Quer dizer, um país rico como geração de energia, talvez hoje o mais rico do mundo, que maior capacidade tem energética para o seu desenvolvimento, mas não tem infraestrutura para se desenvolver. E o Brasil tem que colaborar. ¿Cuáles son los principales obstáculos para el ingreso pleno de Venezuela en el Mercosul? Eu acho que essa pergunta tem que ser um paraguaio para responder, porque no Brasil a direita brasileira, PSDB, Democratas e PPS não queriam a entrada da Venezuela, alegando a questão de Estado de Direito e da democracia. Eu acho que era uma alegação que não se sustentava, uma vez que a Venezuela é democrática e é o país que mais eleições diretas, limpas, sem corrupção, realizou nos últimos 20 anos, então é incontestável. Agora, os paraguaios alguns paraguaios estão com esse mesmo discurso, mas eu aconselharia eles a lerem o acordo. Porque o Paraguai e o Uruguai têm vantagem em relação ao Brasil e à Argentina com a entrada da Venezuela. O acordo de entrada da Venezuela dá condições diferenciadas ao Paraguai e ao Uruguai nas relações comerciais, nas relações econômicas. Eu acho que alguns não leram o que o país dele está perdendo. Usted ha sido presidente y secretario general de la Comisión do Mercosul do Congreso Nacional. ¿Cómo funciona essa comissão? Eu fui presidente da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul e depois fui secretário. Isso é antes do parlamento. Quando criou o parlamento em dezembro de 2006, se findou essa comissão. Era uma comissão que realizava a análise dos acordos feitos pelos países do Mercosul
e debatia a política de integração. Era uma comissão bastante limitada, e acho que ela é limitada em todos os países, mas principalmente no Brasil, porque a Constituição brasileira não permite que deputado federal faça mudanças nos acordos internacionais. Eu tenho que analisá-los e dizer sim sempre. Ou, se eu não concordar, colocá-los numa gaveta e deixar lá. Tá? Como, por exemplo, o acordo que Fernando Henrique Cardoso assinou com os Estados Unidos para o uso da base de Alcântara, que é uma base de lançamento de foguetes. Né? Esse acordo, até hoje, o Congresso brasileiro não aprovou, e já faz 9, 10 anos que foi assinado. Então é importante dizer que é uma comissão com poder limitado pela nossa Constituição, como é também o poder limitado da Comissão de Relações Exteriores da Câmara e do Senado, pela própria Constituição. Então nós temos feito muito mais um debate político do que uma capacidade de intervenção na política externa. E também não só pelo limite constitucional. O Congresso brasileiro não tem uma cultura de política internacional. E o povo brasileiro critica parlamentar que faz política internacional. Acha que nós estamos viajando não para trabalhar, mas sim para passear. Então há uma cultura política no Brasil sobre a política externa que acaba sendo nociva. Né? É necessário fazer câmbio, não só na Constituição, que essa talvez seja mais fácil, mas mais difícil fazer um câmbio na cultura do povo. Hemos hablado de las negociaciones de la Unión Europea con el Mercosur en el pasado. Ahora, ¿cuál es el grado de involucramiento del Parlamento del Mercosur en las negociaciones actuales? Nenhum. Nem de Parlamento de Mercosul, nem de dos parlamentos nacionais, e creio que tampouco do Parlamento Europeu, porque na última reunião de parlamentares do Mercosul com parlamentares europeus, não se ia além da generalização. Então, acho que ninguém sabe nada. Qual é a sua mirada sobre essas negociações? Eu acho que são negociações, primeiro, do ponto de vista político, importantes. É muito importante que viesse a selar um acordo do Mercosul com a União Europeia. Mas eu gostaria que não fosse meramente um acordo comercial, que tivesse um caráter também social, né? Porque nós temos problemas muito sérios com migrantes. O Brasil, em 2008, deu anistia a todos os migrantes que viviam no Brasil naquela ocasião. Todos foram, desde que não tivesse problemas policiais ou com a justiça do seu país, todos foram legalizados no Brasil. E, no entanto, os brasileiros sofrem na Europa, e os latino-americanos, sul-americanos, todos sofrem muito na Europa. Então, se vai fazer um acordo, eu acho que nós temos que fazer um acordo amplo, que entra a questão comercial e a questão social. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho muito ruim uma negociação dentro de 4 paredes, sem nenhuma transparência. Eu acho que era importante que, pelo menos os parlamentares, fosse permitido acompanhar. Afinal, seremos nós que vamos depois votar esses acordos nos parlamentos nacionais. Não dá para eu entregar um pacote e dizer aprovem o pacote, sem saber o processo de construção. Porque quando eu tenho o processo de construção, eu posso ter posição melhor formada para fazer a defesa ou a crítica. Então, esses 2 pontos que eu critico. A questão social, que tem que estar presente, e a questão da transparência. Não parece haberse analisado com suficiente profundidade a cumbre de San Juan, que tuvo lugar en Argentina. Sin embargo, las implicaciones parecen fuertes, del código aduanero, el doble arancel. Entonces, ¿en qué medida esa cumbre fue importante para el bloque sur?
Eu acho que concretizado aqueles acordos, mesmo que seja com prazos um pouco longos, como eles foram, eu acho que ele é extremamente... concretizado aqueles acordos todos firmados, mesmo com prazo longo, eu acho que ele dá um caminho para nós do Mercosul. Indica que ao final dele, da execução desses acordos, nós temos realmente já praticamente construído um mercado comum que é importante. Agora, essa cumbre de San Juan deve ser completada com essa de Foz do Iguaçu, porque nessa tem um caráter mais social. É importante que nós tenhamos o livre trânsito dos trabalhadores e das pessoas, vamos dizer, no Mercosul, que hoje nós não temos. Em qualquer aeroporto que eu vou, eu tenho dificuldade. E ali será debatido já um documento único que eu espero que se concretize esse acordo. Mesmo que seja para dizer que nós vamos ter daqui 10 anos, mas há uma indicação de prazo, e aí é possível ter uma perspectiva de avanço ainda maior no Mercosul. Bueno, mirando ahora más la parte institucional de la integración, ¿es necesaria una reforma del modelo institucional del Mercosul? Eu acho que é necessário algumas reformas, sim. Vou dizer algumas. Ao criar um parlamento, como foi criado do Mercosul, nós temos que avançá-lo, porque ele não pode se tornar uma instituição meramente política, de debate político. Nós temos que ir além disso. E para ir além disso, o parlamento tem que ampliar suas competências e aí ganhar algum ponto, pelo menos, de supranacionalidade. Eu acho que esse é um detalhe. A outra diz respeito ao próprio Tribunal de Controvérsias, que é um tribunal hoje bastante limitado. Nós temos que dar a ele maiores competências também para julgar. E há um debate no parlamento sobre um tribunal ou uma corte de justiça. Bom, hoje no Mercosul não há uma cidadania plena. Há um déficit democrático, um déficit de cidadania. O parlamento pode colaborar, vir a cumprir um papel importante para corrigir. Não vai corrigir de tudo, mas pode diminuir esse déficit democrático e dar também uma característica de defesa da cidadania. Mas um tribunal aprofundaria ainda mais a construção da cidadania. Então eu acho que nós precisamos debater com profundidade, não só debater, mas ter a perspectiva a curto prazo de dar maior capacidade às instituições e mesmo criar outras instituições no Mercosul. Entonces, usted mencionó justamente la cuestión de un tribunal de justicia del Mercosur. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas para llegar a un tribunal de justicia? Eu acho hoje de muito longo prazo, não tem como ser curto prazo, porque há resistência a países que não querem o tribunal, há governos que não querem, as cortes superiores dos 4 países dizem que é importante, parlamentares de uma maneira geral se colocam também a favor, mas eu acho que começando um processo agora de debate, nós vamos chegar a ele, mas eu não sou otimista quanto ao prazo, não, eu acho que vai demorar. El Foro Consultivo Económico y Social es una entidad relevante del sistema de integración? Olha, todo e qualquer fórum ele é importante. Agora, nós temos um problema em todos os países e de todos os movimentos e de todos os fóruns, que é como chegar no povo. Porque há no Mercosul, vamos dizer assim, um oligopólio da informação. São poucas as empresas, eu não uso dizer outro nome, mas são empresas de comunicação, rádio, TV, jornais, todos têm donos, são empresas privadas,
São poucas as empresas que se dedicam a dar notícias do Mercosul. E quando dão a notícia é só o negativo, não tem o positivo, né? Então, todo e qualquer fórum, ele é importante porque ele faz o debate, mesmo que seja um debate ainda limitado, porque é importante para nós se conseguirmos ampliar esse debate, porque o povo que vive no Mercosul, independente de que país que vive, ele não tem a informação sobre o Mercosul, e quando ela tem é distorcida pela metade ou mesmo com viés de posição contrária, porque todas as empresas de comunicação têm interesses econômicos, comerciais, políticos, empresariais. Então ela vai fazer a notícia ou vai dar a notícia de acordo com o seu interesse. E a integração, quando a gente busca a integração política ou a integração da cidadania, pelo lado da cidadania, às vezes pode ferir esses interesses, aí não vira notícia. Então há importância, os fóruns são importantes, mas são limitados, infelizmente. E concretamente, que poderíamos fazer para melhorar justamente o contenido de comunicação de seus meios para falar melhor do Mercosul? Enfrentar as empresas de comunicação criando leis democráticas. E também, na minha opinião, ter fontes estatais de divulgação, que é necessário, porque a integração, se os governantes colocam como algo importante para o Estado tem que divulgá-la e tem que trabalhar no sentido de construir uma cultura de integração, mas também de fornecer informação e dar educação para a integração. Então, os Estados têm que atuar e a informação hoje, através dos meios de comunicação, da mídia, era extremamente importante. Qual é a sua mirada sobre a Secretaria Técnica do Mercosul? Eu acho que o próprio nome diz, né? Uma secretaria técnica. Ela faz uma assessoria técnica dentro do Mercosul. No atual momento, eu não tenho acompanhado todo o processo, mas ela teria, e ela já teve um papel, uma ocasião, que ela fazia um comentário não só técnico, mas crítico sobre as questões do Mercosul. E aí houve uma mudança de rumo, né? Aqueles técnicos venceram seus contratos ou saíram antes do vencimento do contrato, e não há um olhar mais crítico. Eu acho que precisa do olhar crítico mesmo que técnico. A Comissão de Representantes Permanentes do Mercosul não tem presidente agora. ¿Cuál es la función de esa entidad? ¿Va a desaparecer? Eu acho que não tem presidente hoje porque justamente não estava definido qual era o papel dessa entidade, o que caberia à CRPM. Então ficou sem presidente e está se debatendo agora o fim dela e a criação de um outro personagem, de um outro cargo com uma outra função específica. É o debate próximo agora do final do ano. Bueno, justamente a pregunta siguiente, el canciller Celso Amorim mencionó la posibilidad de creación de esa nueva figura que sería el alto comisionado y comisionados. Entonces, ¿qué nos puede decir sobre este tema? É um tema que está em debate, mas eu acho que é necessário. Quem vai falar em nome do Mercosul? É o presidente de um determinado país, ou o chanceler de um país, ou um outro representante? Eu acho que cabe a um outro representante falar em nome do Mercosul. Se ele vai a uma reunião para negociar, por que hoje numa negociação internacional, dependendo dela, tem que ir os quatro? Não, acho que tendo uma figura que representa os quatro países, ele pode, não só em eventos culturais, esse tipo de coisa, mas ele pode, inclusive, em processo de negociação, levar a posição do próprio bloco. Eu acho que é importante que tenha alguém que fale em nome dos quatro países. Agora,
discurso de favorecer la participación de la sociedad civil, pero ¿por qué existe una distancia tan grande entre el discurso y la realidad en materia de participación de la sociedad civil en la toma de decisión en el Mercosur? Eu diria que não é só no Mercosul, não. Eu acho que é em todos os locais, na maioria dos governos, ou mesmo que eu saiba, na União Europeia, há uma distância enorme entre a sociedade civil, entre o povo organizado e o próprio governo. Bom, no caso nosso do Brasil, eu posso até responder. Eu acho que no caso brasileiro é pela idade da democracia. Nós temos uma democracia muito jovem. Nós tivemos agora a eleição da Dilma, é a sexta eleição consecutiva sem nenhum golpe militar. Sexta eleição para presidente da República sem um golpe militar no meio. Sempre tivemos, então nunca chegamos à sexta, né? Então é importante que se tenha um olhar sobre isso. Então é um processo muito jovem de democracia, e nesses processos jovens ainda não tem todos os canais abertos. Eu acho que o presidente Lula foi o que mais trabalhou com a sociedade civil, e é com ele, inclusive, que começou a atuar mais junto com a sociedade civil nos debates agora do próprio Mercosul, né? Eu acho que é um avanço muito lento, e ele só será mais rápido se a sociedade civil estiver organizada para reivindicar, porque se não tiver organização popular pedindo, exigindo, o governante não vai abrir, é conquista, né? Então, no caso brasileiro, é muito pouca a participação mesmo, mas não pelo autoritarismo do atual presidente Lula, mas sim pela jovem democracia brasileira. ¿Hay un espacio dentro de la presidencia brasileña o del Ministerio de Relaciones Exteriores para justamente la participación de la sociedad civil sobre el Mercosur? Dentro não é no Itamaraty, é junto à presidência da República, há um espaço criado por decreto do próprio presidente, onde a sociedade civil se reúne e faz o debate sobre o Mercosul. Inclusive, quando se foi na Organização Mundial do Comércio em Cancún, que foi a primeira negociação do presidente Lula, a sociedade civil, parte dela, teve representada durante o processo de negociação. Foi a primeira vez que isso ocorreu, e foi a primeira vez que parlamentares entraram na negociação. Então há uma vontade do Lula, e também vai ter vontade da Dilma, de abrir. O nosso governo, pelo que eu sinto, não vai fechar esses espaços, vai ampliá-los, mas tem que se organizar e cobrar. Usted ha sido uno de los negociadores del protocolo constitutivo del Parlamento del Mercosur. Bueno, se dice que las negociaciones tal vez han sido bastante difíciles. Entonces, ¿nos puede comentar esas negociaciones y por qué era necesaria la creación de este Parlamento? Todo bloco de países, e se ele não tiver uma maior institucionalidade, ele não tem uma segurança jurídica. Você precisa de institucionalidade para ter segurança jurídica. É só pegar o exemplo, a União Europeia tem várias instituições, o que dá a ela um respeito jurídico. Então, nas relações internacionais, esse respeito é importante. Então, o Mercosul tinha que ter maior institucionalidade. O parlamento entra com essa condição da maior institucionalidade. A outra questão há um déficit democrático no Mercosul. O parlamento, a hora que ele começar a ter eleições diretas, que em todos os estados partes, a população, bem ou mal, vai debater o Mercosul, vai debater o parlamento do Mercosul. Então, cria-se uma consciência do Mercosul, cria-se uma consciência da necessidade
da integração. Então, com isso, você diminui um déficit democrático que temos, porque o povo não sabe o que é Mercosul. Então, essa é uma possibilidade. O cidadão do Mercosul, ele não tem aonde se queixar, vamos dizer assim, ou dizer, olha, eu fui lesado dos meus direitos, fui desrespeitado dos meus direitos humanos, onde é que eu vou? O parlamento vem com essa característica de dar respaldo e de construir a cidadania. Então, são esses os pontos iniciais que levou-nos a debater o protocolo constitutivo do Parlamento do Mercosul. Claro que quando vai se criar uma instituição, tem muitos interesses. Principalmente, eu fui um dos negociadores, quando você pergunta por que a dificuldade, principalmente quando vai se negociar por parlamentar. Então, o parlamentar tem, todos nós, eu também tenho, nós temos muitos vícios políticos e alguns de nós temos muitos interesses. Aí, na instituição que vai se formar, por mais que se queira evitar, cada um deles ou coloca o interesse, cada um de nós colocamos os interesses, ou cada um não consegue enxergar seus vícios, coloca seus vícios. E isso são duas coisas. A outra, a cultura jurídica da colonização portuguesa é diferente da cultura jurídica da colonização espanhola. E mesmo na língua espanhola, as características, às vezes, de comportamento político e até da interpretação jurídica é diferente entre os países. Então, nós tivemos que negociar tudo isto. Então, foi uma negociação muito difícil mesmo, não foi fácil. Como está sendo difícil a própria implantação do Parlamento do Mercosul. Entra vícios, entra cultura política, entra cultura jurídica e continua difícil. Fui presidente del Parlamento del Mercosur durante el segundo semestre de 2008. Sim. ¿Cuáles han sido las principales dificultades durante su mandato? Bom, uma das dificuldades foi a organização interna. Nós temos que ter funcionários com competência administrativa, então não havia os funcionários, apesar da competência administrativa, às vezes falta de funcionário, mas não havia uma instituição espelho para organizar. Eu tenho que construir essa instituição. Então eu não posso ter, eu vou olhar para lá e ali, aquele é o meu exemplo. Então eu não tinha um exemplo, eu tinha que construir essas relações internas administrativas. O outro deles, muito difícil, é como fazer um relacionamento político com os próprios parlamentares, cada um com a sua cultura política, e parlamentares que, com exceção do Paraguai, todos nós parlamentares nacionais e parlamentares do Mercosul. Mas mesmo os paraguaios também têm esse vício, não sendo parlamentar nacional, sendo só do Mercosul, que é fazer a defesa do Mercosul e não a defesa do meu país. Eu estou aqui para defender o povo e não o país. Então, na hora que vai fazer essa construção política, esse diálogo político é difícil. O terceiro ponto é o exterior. Como é que eu vou presidir uma instituição que ninguém sabe que ela existe? Ela não tem visibilidade. Como eu vou dar visibilidade a esta instituição? Então, eram desafios constantes. Fiquei 7 meses, muito pouco tempo. Acredito que talvez tenha melhorado internamente com funcionários, dando função, esse tipo de coisa, definindo alguma coisa administrativa. Ou politicamente, com os parlamentares, deu para ter um bom diálogo e construir algo, mas a visibilidade do parlamento, mostrar que para o povo da necessidade dele, isso ficou muito lá atrás, não consegui. Apesar de eu ter conseguido, não sei se outros conseguiram, talvez eu seja o presidente que mais conseguiu diálogo com a sociedade civil organizada.
Eu não sei se alguém depois conseguiu tanto quanto, mas eu acho que eu abri esse caminho para o diálogo com a sociedade civil. ¿Nos puede comentar cuál ha sido la negociación entre los países del bloque para alcanzar este sistema de proporcionalidad atenuada en el Parlamento? Isso é muito difícil. Nós tínhamos na proposta original do protocolo apresentado por mim, já tinha uma proporcionalidade atenuada que não foi possível construir. Países menores como Paraguai e Uruguai não aceitava. E depois houve uma resistência enorme, até muito recentemente. Há uma incompreensão da maioria daqueles que constroem o Parlamento do Mercosul. Eu não estou aqui no Parlamento do Mercosul para representar o meu país. E todos, ou a maioria, acha que está. Então, se ele acha que ele está para representar o país dele, ele nunca vai querer a proporcionalidade. Na proporcionalidade, você tem que ter a cultura que você está para representar o povo. E a população de cada país é distinta, um é menor, outro é maior. E aquele que é maior tem que ter maior representatividade. E tem que se organizar por identidade política. Esse é um desafio que não estamos conseguindo. Então, hoje, o que dificultou a proporcionalidade e dificulta ainda é essa compreensão. Como é que nós, que somos estados menores, somos minoria, não vamos ser massacrados pelos estados maiores que têm maior número de parlamentares? Não será massacrado se construir as famílias ideológicas, as famílias políticas. É a única maneira. E eu compreender ideologicamente que a integração é importante, que o direito que eu vou defender para o povo do Brasil, eu estou defendendo para o povo da Argentina, do Paraguai e do Uruguai. Então, essa é uma dificuldade, é a compreensão do seu papel. O que você veio fazer no Parlamento do Mercosul. ¿De dónde viene el problema de comunicación del Mercosur en general? Hablamos de comunicación antes y no solamente el Parlamento falta la visibilidad, digamos, pero el sistema institucional como tal. ¿Por qué hay un problema de comunicación en el Mercosur? Bom, acho que há problema de comunicação interna, eu vou dizer, vou falar aqui pelo parlamento. Há uma certa resistência, mas eu acho que também é por cultura. Por exemplo, o parlamento brasileiro, tudo que ocorre ali o cidadão pode saber. É transmitido, todas as reuniões são transmitidas por internet, todas as reuniões plenárias por TV e rádio. Todos os projetos que estão tramitando, eu busco na internet e pego. Então, nós temos uma cultura de transparência. Quando vai se trazer essa cultura de transparência, vou falar pelo parlamento, que eu conheço mais, para o parlamento do Mercosul, estamos tendo dificuldade, porque alguns acham que o projeto que está tramitando, a proposta, tem que ficar em segredo. Não sei porquê, mas acham. Então, há um resquício ainda autoritário de não se permitir que toda a informação vá ao público. É lógico que ao não permitir que toda a informação vá ao público, eu também contribuo que não tenha interesse. Por que eu vou me interessar para uma instituição que não está tornando público os seus atos? Então, eu só vou fazer a crítica. Então, eu acho que um dos problemas é interno. O outro, externamente, é que, no caso do parlamento, no caso do parlamento, é que nós não conseguimos dar a visibilidade da nossa existência. Então, mesmo órgãos que poderiam se interessar não sabem da existência, se sabe da existência não sabe o que está fazendo. E não sabe o que está fazendo porque não tem a transparência interna. Então, eu vou falar isso pelo parlamento, que é onde eu vivo mais. Os outros setores do Mercosul, eu acho que já tem mais história, já tem mais contato com a imprensa, mas aí não se divulga pelas razões que eu já falei anteriormente. ¿En qué comisión del Parlasur usted está trabajando ahora?
Eu tenho me dedicado mais à Comissão de Assuntos Internos, a esta comissão, porque por ela passa toda a questão da estruturação do parlamento. E como eu fui o negociador do protocolo, eu fui o relator do regimento interno, fui um dos presidentes, já fui da mesa diretora, eu tenho mais memória do processo e do processo institucional. E eu acho que nessa comissão, por ter essa memória, eu colaboro mais. Eu não preciso ficar buscando documento para ver o que foi decidido lá atrás, ou buscar documento para saber qual foi o debate político. Parte das definições eu tenho na memória. Então eu acho que eu colaboro mais, eu ajudo mais nessa comissão, por isso que eu me dedico a ela. E quais são as políticas públicas do Mercosur mais relevantes agora? Se discuten também nas comissões, como estão os temas de meio ambiente, energia, educação, Mercosur educativo. Eu acho que o parlamento tem se dedicado, agora até um pouco menos, mas se dedicou a alguns temas. Um deles a questão ambiental, Aquífero Guarani, o parlamento se dedicou, fez um bom debate, mas há uma barreira ainda que não há um acordo entre os países do Mercosul sobre a questão do Aquífero Guarani. Então a questão ambiental teve bastante presente. A outra questão que estamos aquém, mas muito aquém daquilo que nos dispomos a fazer, diz respeito a direitos humanos. Eu acho que o nosso parlamento está deixando a desejar nessa questão. Ele é importante, mas deixa a desejar até porque é a fase de construção, não há parlamentares dedicados exclusivamente dos 4 países para o Mercosul. Mas é um tema presente, é um tema que tem se trabalhado, tem se dedicado, mas ainda está aquém. Outro tema diz respeito à educação. É necessário, é urgente, e o parlamento tem cobrado, que tenha uma definição sobre diplomas e certificados no Mercosul. Eu não quero reconhecer todos, que eu tenho um método de reconhecimento. Esses pontos, eles têm estado presentes. E o outro diz respeito à infraestrutura e à questão energética. Esse ponto tem sido debatido nas comissões. Eu vejo que são as comissões que mais têm trabalhado, que mais se dedicam, são essas. Em que medida o Mercosur tuvo impacto sobre o cidadão nos últimos 20 anos? Eu acho que o cidadão não sabe, mas tem muito impacto. Quando eu faço a definição da tarifa externa comum, eu posso até colocar 3 setores que eu acho que daí já mostra que dá impacto na vida de todos, homens e mulheres, de todas as pessoas do Mercosul. A tarifa externa comum na questão de leite e laticínios, que se ela não tivesse o patamar que ela tem hoje, o valor que ela tem hoje, essa indústria, essa produção no Mercosul estaria praticamente falida. No Brasil, metade dos produtores de leite produz menos que 70 litros de leite por dia. Então a tarifa externa comum de leite e laticínios é extremamente importante. A outra diz respeito à roupa e calçados, as duas. Se não tivesse uma tarifa superior a 30%, seria invadido por produtos chineses. Não teria mais, estaria muito barato para o povo comprar, mas o nível de desemprego seria elevado. Então a tarifa externa comum mexe com a vida de todos. Eu acho que é um processo, inclusive, de proteção do emprego e, no caso do leite, da produção agroindustrial, importantíssimo. O povo não sabe disso, mas isso mexe do Amazonas a Ushuaia.
Assim, essa é uma pergunta fundamental. Fala um pouco do documento de identidade, a possibilidade de viajar com o documento de identidade, o acordo de residência que já está aqui. Para trabalho, estudo, e o impacto de alguns projetos fossem de assentamento no Paraguai, saneamento aqui no Uruguai. Continuando, o que mexe com o povo? Eu acho que o acordo de residência que legalizou a situação de residência de brasileiros em qualquer país do Mercosul ou da Argentina em qualquer país ou vice-versa é extremamente importante, que dá mexe com a vida desses brasileiros, desses mercosulinos, não só de todos que vivem nessas regiões. Acho que é importante, né, lembrar para aqueles que viajam, né, a condição de que eu não preciso só a carteira de identidade é suficiente. Mas tem um ponto importante que mexe com todos que trabalham. Se um argentino trabalhar no Brasil, ou vice-versa, ou no Uruguai, Paraguai, o trabalhador em si, não importa a origem dele, não importa em que país do Mercosul ele trabalha. É contado como tempo de serviço e ele se aposenta. Então eu posso trabalhar em qualquer um dos países do Mercosul e vou me aposentar porque vai contar o tempo de trabalho que eu fiz nesses países. Então eu acho que são acordos que mexem com a vida de todos, e que todos têm o direito, todos têm essa oportunidade. ¿Cuáles son las instancias que considera relevantes de su carrera? É ruim, né, falar de si próprio, né? Que é difícil. Não, na minha vida, profissionalmente eu sou médico, sou pediatra, e comecei a fazer política quando era estudante. O que eu posso dizer relevante é que eu venho de família muito humilde, formo-me médico, e quando eu vou trabalhar como médico eu vejo que a principal causa da doença é a miséria, é a fome. Isso me levou para a política, me levou para a política partidária. Então, se não fosse a profissão, talvez eu não entraria na política. Então, para mim é muito relevante quando toma a decisão de política. Primeiro, não de política partidária, me toma a condição de um ser político, quando eu vejo as razões da doença. E como ser político, eu vou trabalhar na periferia da cidade fazendo a conscientização dos direitos da saúde. E isso me leva ao partido político. E no partido, daí, acaba exercendo várias funções no partido até chegar a deputado federal. O que me levou depois à questão do Mercosul foi algo assim. Eu sou do Partido dos Trabalhadores. Quando Lula assume a presidência da República, logo no início eu contestei algumas políticas do presidente, e dentro do parlamento fui afastado das comissões que eu estava. Historicamente estava nessas comissões, fui afastado pela minha bancada. Em função disso eu assumi que deveria trabalhar no Mercosul com política externa, e acho que não sei se foi acertada, mas mudou o rumo do meu mandato. E hoje, dentro do Partido dos Trabalhadores, não sei se felizmente ou infelizmente, eu sou o deputado que mais conheço a questão do Mercosul, e construí isso felizmente, né? E felizmente construí um bom relacionamento com o governo, e consegui compreender todas as políticas, fazer a defesa. Por que não avança mais o Mercosul? Porque há correlações de forças. Não é falta de vontade política do governo brasileiro.
A correlação de forças dentro do bloco e a correlação de forças internacionalmente não permite que se avance mais, mas são dados passos concretos. E para mim foi um aprendizado, né, importante, né? E acho que hoje eu sou é relevante isso, porque eu sou um defensor da política externa brasileira, de tudo que foi feito, e sei que às vezes não dá para avançar mais, justamente por essa correlação de forças. Então, infelizmente vou continuar. ¿Dónde hizo sus estudios universitarios? Curitiba, Universidade Católica do Paraná, que hoje se chama PUC. ¿Y cuál es su máximo grado académico? Médico. Sou pediatra e sanitarista. Bueno, muchísimas gracias. Antes de ser médico, era trabalhador rural. Bueno. Junto com meu pai. Bueno, muchísimas gracias.